Atenção, senhores passageiros, bem-vindos ao universo aeroportuário. Você já reparou que dentro de um aeroporto existem pessoas que podem acessar determinadas áreas e outras que não podem? Já percebeu que alguns profissionais precisam apresentar uma credencial para entrar em áreas específicas? Mas afinal, quem decide quem pode entrar? Por que algumas pessoas precisam de credencial? E será que ter uma credencial significa que você pode circular livremente pelo aeroporto? A resposta é não, não é um passe livre. E é justamente sobre isso que vamos começar a falar a partir de agora. Nos próximos episódios, vamos entrar nos bastidores de um processo que muita gente conhece apenas pela parte mais visível, o credenciamento aeroportuário. Vamos entender como tudo funciona. Eu sou Roberta Freitas e este é o Universo Aeroportuário. Vamos embarcar. De forma simples, podemos dizer que o credenciamento aeroportuário é o processo utilizado para identificar, avaliar e autorizar pessoas, veículos ou equipamentos que necessitam acessar determinadas áreas do aeroporto conforme as regras e condições estabelecidas. Mas perceba, não é simplesmente emitir um crachá. Existe um processo por trás daquela credencial. Antes de uma pessoa receber uma autorização, é necessário entender: quem é essa pessoa? Para qual empresa ela trabalha? Qual atividade ela vai realizar? Por que precisa acessar determinada área? Quais requisitos precisa cumprir? E quais condições de acesso serão aplicadas? Agora você pode estar pensando, então todo mundo que trabalha no aeroporto precisa de credencial? Não necessariamente. A necessidade depende da atividade e do acesso que aquela pessoa precisa realizar. Imagine um funcionário administrativo que trabalha em uma área pública, um técnico que precisa fazer manutenção em uma área operacional, um profissional responsável pela limpeza, um motorista que precisa acessar áreas específicas. Uma equipe contratada para realizar uma obra são atividades completamente diferentes. E justamente por isso, as necessidades de acesso também podem ser diferentes. Agora vamos pensar na dimensão de um aeroporto. Temos passageiros, funcionários, tripulações, empresas terceirizadas, prestadores de serviços, órgãos públicos, veículos, equipamentos, bagagens, cargas, aeronaves. Tudo isso funcionando praticamente ao mesmo tempo. Se qualquer pessoa pudesse entrar em qualquer lugar sem controle, teríamos um enorme problema de segurança. Por isso, o aeroporto precisa saber quem está entrando, por que está entrando e se aquela pessoa está autorizada. E aqui está uma das maiores confusões sobre o assunto. A pessoa recebe uma credencial e pensa: agora posso entrar no aeroporto inteiro. Não, a credencial não é um passe livre. Ela faz parte de um sistema de controle de acesso e está relacionada às condições de autorização concedidas pelo aeroporto. Ou seja, ter uma credencial não significa ter acesso irrestrito. Você precisa estar autorizado para aquele determinado acesso. Quando o aeroporto concede uma credencial, existe uma responsabilidade por trás dessa decisão. A credencial permite identificar o profissional e estabelecer uma autorização de acesso dentro das condições definidas. Por isso, o credenciamento está diretamente relacionado à segurança aeroportuária. E aqui fazemos uma conexão com o que aprendemos no episódio sobre a AVISEC. A segurança não acontece apenas na porta de entrada, ela começa muito antes. Começa na análise, na identificação, na verificação, na capacitação e no controle contínuo daquele acesso. Outro ponto importante: o credenciamento não envolve somente o colaborador. A empresa também faz parte desse processo. Quando uma organização começa a prestar serviços dentro de um aeroporto, ela precisa cumprir os procedimentos aplicáveis para que seus profissionais possam exercer suas atividades. Isso significa organizar documentos, identificar os colaboradores, informar as funções e necessidades de acesso e cumprir os requisitos estabelecidos pelo aeroporto. Por isso, podemos dizer que o credenciamento envolve uma cadeia: empresa, colaborador, documentação, análise, capacitação, autorização e controle. E aqui está uma informação que muita gente desconhece. A credencial é uma das últimas etapas do processo, não a primeira. Antes dela podem existir documentação, cadastros, análises, verificações, treinamentos, autorizações e outras exigências relacionadas à atividade e ao acesso. Somente depois de cumpridos os requisitos aplicáveis é que o processo pode avançar para a emissão da credencial. Vamos imaginar uma situação. Uma empresa foi contratada para realizar uma manutenção dentro do aeroporto. Ela precisa colocar 3 técnicos para trabalhar. Os técnicos não podem simplesmente chegar na porta e dizer: somos da empresa X, pode deixar a gente entrar.
Primeiro existe uma necessidade operacional. Depois, a empresa precisa seguir o processo de credenciamento. Os profissionais apresentam a documentação exigida. Os requisitos são analisados. Os treinamentos aplicáveis são realizados. O processo é aprovado. E então a autorização de acesso é concedida de acordo com as condições estabelecidas. A credencial é o resultado de tudo isso. E se a documentação estiver errada? É aqui que começa uma das partes mais interessantes do credenciamento. Um documento pode estar vencido, uma informação pode estar divergente, uma assinatura pode estar incorreta, uma fotografia pode não atender ao padrão, pode faltar um treinamento, pode existir alguma pendência na documentação. E quando isso acontece, o processo pode precisar ser corrigido ou complementado antes de seguir. Por isso, quem trabalha com credenciamento sabe, organização documental é fundamental. Outra curiosidade, o sistema de credenciamento não se limita às pessoas. Dependendo das necessidades operacionais, também existem procedimentos para veículos e equipamentos que precisam acessar determinadas áreas do aeroporto. Ou seja, o aeroporto precisa controlar não apenas quem entra, mas em determinadas situações, o que entra. E aqui está outro ponto importante. Imagine que a pessoa recebeu sua credencial hoje. O processo terminou? Também não. É necessário acompanhar validade, situação do vínculo, necessidade de acesso, alterações de função, renovações, devolução, cancelamento e outras situações que possam modificar aquela autorização. Por isso, credenciamento é um processo contínuo. Quando você trabalha dentro de um aeroporto, precisa entender que o acesso é uma responsabilidade. Não basta saber tenho uma credencial, é preciso saber por que eu tenho essa autorização, onde posso acessar, em quais condições, quais são minhas responsabilidades e, principalmente, o que devo fazer quando minha situação mudar. Se você trabalha ou pretende trabalhar em aeroporto, guarde esta frase. Credenciamento não é burocracia para entrar no aeroporto, é um processo de segurança para controlar quem precisa entrar. E esse foi apenas o começo. A partir de agora, vamos abrir o processo de credenciamento por etapas. Vamos falar sobre documentação, análise documental, treinamentos, credencial permanente, credencial temporária, renovação, devolução, cancelamento, credenciamento de veículos, principais erros e até aquelas situações que fazem qualquer profissional de credenciamento respirar fundo e pensar, lá vem mais uma pendência. Porque quem trabalha com credenciamento sabe, um documento faltando pode parar uma operação inteira. Agora você já sabe que aquela pequena credencial que vemos no aeroporto representa muito mais do que um simples cartão. Por trás dela existe um processo, existe análise, existe responsabilidade e, principalmente, existe segurança. No próximo episódio, vamos começar pelo começo. Documentação para credenciamento. Quais documentos podem ser exigidos? Por que eles são analisados? Quais erros mais comuns fazem um processo voltar? E como evitar que uma documentação incompleta atrase a entrada de um profissional no aeroporto? Nós vamos abrir essa pasta juntos. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Sua opinião é muito importante para nós. Eu sou Roberta Freitas e este é o Universo Aeroportuário. Quanto mais você conhece, mais percebe o tamanho desse universo. Até o próximo embarque!